Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Quando a gente para pra pensar em James Wan, a gente vai lembrar de alguns filmes que ele fez que são mais populares, blockbusters, como o Velozes e Furiosos 7, o filme do Aquaman, até Invocação do Mal é um blockbuster, né? No entanto, se a gente varre bem a filmografia desse cidadão, nós encontraremos ali no meio um filme que acaba sendo muitas vezes esquecido, mas que é muito querido aqui no Brasil. Gritos Mortais, exatamente, aquele filme que tem um boneco de ventríloco e um plot twist no finalzinho que pegou muita gente de surpresa. E é sobre esse filme que nós falaremos hoje aqui no canal Piuí em mais um Filmes que Existem. Se você não apertar no like por livre e espontânea vontade, eu vou te fazer de bonequinho Muppet, enfiar a mão em você e fazer você apertar no botão. Todo mundo sabe que o James Wan ama boneco, é uma piada que a gente já faz aqui no canal Piuí há um certo tempo, já que ele já teve dois Billys, né? Tanto o Billy de Jogos Mortais quanto o Billy de Gritos Mortais. Também tivemos ali a Annabelle, tivemos o robô lá em Megan. Ele é um cara que gosta de trabalhar essas tramas com esses objetos pequenos. Talvez é um trauma dele. Agora, de verdade, por que os dois se chamam Billy? Os dois têm roupas parecidas e os dois se chamam Billy. Por quê? São perguntas que não têm resposta. É um caso curioso, mas segundo o próprio James Wan, essa paixão dele por bonecos começou quando ele tinha 6 ou 7 anos de idade e assistiu ao filme Poltergeist. Ali ele ficou completamente aterrorizado com o boneco de palhaço que aparece naquele filme. Passou noites e noites pensando nisso e depois de muitos anos, quando foi parar no cinema, ele acabou apresentando algumas criações assim nos seus filmes, que como o Miguel falou, são muito lembradas, muito icônicas, mas um deles acaba ficando sempre um pouco esquecido no churrasco, que é o Billy de Gritos Mortais. Aliás, a parada mais lembrada de Gritos Mortais não é nem um filme nem um boneco, e sim o tema principal, aquele que foi utilizado várias vezes por vários canais diferentes quando o tema era terror, entendeu? Era uma musiquinha que chamava atenção, né? E não só a música, mas muitas coisas chamam a atenção até os dias de hoje em Gritos Mortais. Simplesmente o filme mais bonequístico de toda a carreira bonequística de James Wan. Lançado em 2007 com direção de James Wan e roteiro de Leigh Whannell, isso mesmo, o general dos Minions de James Wan. Essa dupla já tinha trabalhado junto em Jogos Mortais, que foi um grande sucesso, então a dupla novamente tinha tudo pra dar certo, né? Bora, culpado! No enredo do filme, o casal Jamie e ela recebem na sua casa uma encomenda, uma caixa. Eles todos animados abrem e é um boneco de ventríloco feio pra caramba. O que eu acho uma sacanagem sem tamanho, porque tipo assim, pô, é um boneco, você tem a opção de fazer como você quiser e você faz ele calvo. É o calvo? A tropa do calvo? Muito triste. Muito triste a situação do Billy. Fica triste não. Mas de graça, até injeção na testa. Então eles pegam esse bonequinho, eles adoram, botam o bonequinho sentado, levam o bonequinho na cama, pra cima e pra baixo. Ah, ela, meu Deus do céu, eu nunca vi uma pessoa tão animada com um boneco na minha vida. Esse fascínio todo pode ser fruto de ela estar esperando um boneco, então ela já tá nessa vibe, mas também pode ser porque no passado ela já ouviu muito a história de Mary Shaw, uma assustadora bonequista que vivia com vários desses bonecos. Fato é que ela tá muito animada, o James vai até o mercado e ela fica sozinha com esse boneco, e é nesse momento que ela começa a ouvir uns barulhos estranhos, que algumas luzes esquisitas piscam e de repente... Ha! Aqui o James Wan já mostra a habilidade que ele tem de criar cenas, tá? Porque esse momento que o tempo meio que dá uma parada, ela escuta o barulho da chaleira, ela fica meio em transe, pô, é um momento muito tenso do filme, né? Eu realmente não curto muito o jeito que ele conclui as cenas de terror dele, com sustos e tal, mas o jeito que ele constrói a tensão das cenas, ele manda muito bem.
Obrigado você. Ao voltar para casa, o Jamie encontra a mulher dele morta e ela está sem a língua, com o maxilar completamente aberto, cheio de sangue, uma cena muito violenta. Ele fica completamente assustado, liga para a polícia para tentar entender o que aconteceu e lá chega o tal do Limpton, o detetive interpretado pelo irmão do Mark Wahlberg. E ele começa a fazer perguntas para ele, o que ele estava fazendo, onde é que ele foi. Ele tinha voltado com uma rosa para a mulher dele e ele fala: muito engraçado sua mulher morrer quando você não estava em casa e você volta com uma rosa. Essa é uma desculpinha clássica, mostrando assim que o Limpton tá desconfiado do cara. Tô sentindo cheiro de merda. O Jamie até fala pro Limpton, não, tem que ver com essa coisa aqui do boneco, né? Que o boneco surgiu e de repente ela morreu, isso aqui é muito esquisito e tal. Isso aí, hein? O Limpton não leva isso a sério, o Jamie acaba ficando sozinho em casa com o boneco, começa a analisar a embalagem, olha a cuequinha do boneco e tudo mais, e descobre que ele foi fabricado na sua própria cidade, Ravensfair. Então ele inicia uma jornada para investigar de onde surgiu o Billy. E me chama muita atenção que a primeira suspeita do Jamie não é tipo assim, um assassino enviou isso aqui, tá monitorando. É o boneco veio matar minha mulher. Só pode ser. Só pode ser o boneco, não deu outra explicação. Só pode ser, né, burro? E assim, talvez um dos motivos do Gritos Mortais ser o filme menos falado do James Wan e talvez um dos piores que ele fez é justamente porque ele é muito datado. Esse filme tem um filtro de cor horroroso. Eles estão dentro de casa, um lugar que supostamente é confortável, deveria ser o local que todo mundo vive, e é tudo azulado, parece um consultório médico, tá ligado? As luzes são azuis, a tonalidade dos objetos de cena são azuis, então esse filtro atrapalha demais, não dá a impressão de que eles estão numa casa, num lugar confortável, né? Muito feio. Horroroso. E não é como se esse filtro aparecesse depois que a mulher morre. O filtro tá desde o início do filme, entendeu? O tempo inteiro esse filtro chechelento. Mas, se o visual do filtro acabou envelhecendo mal, uma coisa ainda funciona, que é o boneco Billy. Muita gente acha que o Billy é inspirado no Slap, de Goosebumps, porque eles são realmente muito parecidos. No entanto, a inspiração de ambos os bonecos veio de Charlie McCarty, um boneco de ventríloco que foi muito popular no passado. Foi o boneco de ventríloco mais popular do mundo. Enchia teatros, as pessoas queriam muito ver essa criatura e é visível a semelhança entre ele e o Billy, né? Dá pra gente ver muito bem no rosto dos dois e é muito legal como esse personagem consegue ter essa feição. Isso o James Wan é muito bom, tá? O que esse homem sabe fazer com cara de boneco não é brincadeira. Ele só aprova o boneco bom. Esse cara tem um dedo bom pra boneco. Como é, amigo? E esse boneco tem um rostinho enigmático. Tu olha pra cara dele, ele tá com aquele sorriso semi-projetado, tu fala, será que esse boneco quer rir? Será que ele quer sacanear alguém? Então esse mistériozinho que o James Wan consegue criar em cima da figura do boneco é um ponto positivo do filme. O boneco quer rir! Como o Jamie nasceu em Ravensfair, ele vai até a cidade e encontra lá o seu pai. Ele está com uma nova esposa e tal. E assim, você olha o pai dele, e assim, é difícil, tá? Mas no momento que você olha pro pai dele e fala... Esse cara tá com um rosto estranho, meio pálido, né? E ele tá usando essa roupinha igual do boneco. Que coisa bizarra. Mas o que é que ele tem? Isto é muito estranho. Eu vou dizer que a primeira vez que eu assisti, não notei nada disso. Tá, eu juro que eu notei. Não me incomodei com a roupinha dele, não me incomodei com nada. Segui, pra não dizer que não me incomodei com nada, achei um pouco estranho o relacionamento dos dois. Julguei a madrasta, tá? Achei que ela talvez esteja interessada no dinheiro desse velho. É, mas assim, vamos ser sinceros que ele tá usando a mesma roupa do boneco também já causa um estranhamento em quem tá assistindo, né? Mas é um terno preto, se a gente for no mercado vai ter dois caras usando assim, são seguranças. Não, o problema não é o terno preto, o problema é a gravata borboleta. É que tu não reparou. Se tu for num restaurante à noite... Bom, mas segue o jogo, o pai do Jamie tá um pouco diferente, porque agora ele tá numa cadeira de rodas, ele teve um problema no coração, ele quase bateu as bolas, mas felizmente tá vivo. Só que ele não se importa muito com a história do Jamie e da Ella, tudo que ele faz é oferecer uma graninha pra pagar os custos de enterro dela, e ele diz assim, bom, então tá, não preciso disso, tchau pra vocês. Foda-se! E aí, o Jamie vai dar uma volta pela cidade e acaba encontrando o Henry, um agente funerário e fofoqueiro de plantão que tá pronto pra contar uma baita história pro Jamie. O famoso boca de sacola, né? Vamos fofocar. Com o apoio do personagem Professor Roteiro e de muito flashback chechelento, a gente entende a história do passado de Mary Shaw, que era uma grande bonequeira, ventriloquista, mexia nas paradas, era incrível, lotava estádios. Na verdade de teatros, mas assim, eram teatros muito grandes.
Caralho! E o Henry conta que quando ele era criança, ele foi ver um show desse aí, e tinha um moleque que não calava a boca e ficava falando assim, olha lá, ela tá mexendo a boca, por isso que o boneco fala. E ela ficou muito braba, olhou pro moleque e fez cara de malvada. Seu moleque, filho de uma puta. Ela chinelhou essa criança na frente de todo mundo, humilhou, mostrou que é uma adulta, que é assim que a adulta lida com a criança. Sim. Acontece que alguns dias depois, essa criança desapareceu. E mais alguns dias à frente, Mary Shaw foi encontrada morta e sem a língua. E o pai do Henry foi justamente o agente funerário que enterrou a Mary Shaw. Quer dizer, enterrou não, ele atendeu a 2 desejos peculiares dela. Primeiro, ser mantida junto com seus 101 bonecos. E segundo, ser transformada em uma boneca, que é o mesmo sonho que o James Wan tem. Quando ele morrer, já tá lá no contrato, me transforma num boneco. Uma das assinaturas do nosso querido australiano James Wan é o tal do jump scare, que ele coloca em todos os filmes e aqui ele usa e abusa. É gente aparecendo no reflexo do carro, no espelho, é grito em todo momento, tem até jump scare no flashback. Ele usa bastante, tá? Hoje é uma coisa muito manjada. Em 2007 eu acho que ainda tava ok, mas pra mim esse filme meio que perde a mão com essa quantidade tão grande de jumpscare. Precisava ter feito isso. Porém, uma coisa que ele tem aqui também, que daí é uma qualidade, é o como setar o jumpscare. Eu não gosto do jeito que ele finaliza as cenas com o susto, mas toda a criação da tensão, ele filmando os objetos de cena, a trilha sonora entrando ou baixando, o efeito sonoro de algum objeto que ele tem ali em cena, ele consegue trabalhar bem a tensão antes do susto, né? O James Wan moldou uma geração de diretores minions de terror que tentam fazer jumpscare que nem ele e não conseguem, tá? Por mais que eu acho que o filme tá entupido de jumpscare, ele consegue fazer muito bem o caminho até chegar no jumpscare. Dai, pois, a César o que é de César. O Henry já fotografou vários cadáveres sem língua e isso deixa a esposa dele extremamente assustada. É por isso que ela se prende no armário, fica lá brincando com um corvo morto. É uma mulher completamente piroca da cabeça. E ela ainda fica repetindo o famoso poema da Mary Shaw, que diz o seguinte: cuidado com o olhar de Mary Shaw, ela não tinha filhos, bonecos só. E se com ela você sonhar, lembre-se de jamais gritar, ou sua língua ela irá arrancar. É a vaca amarela do demônio. Vaca amarela cagou na panela, quem falar primeiro come a bosta dela. E é justamente essa maluca que começa a se aproximar do Jamie e falar assim, olha, você precisa enterrar o boneco, você precisa enterrar o boneco. Ela fica repetindo as falas, entendeu? Como é, amigo? Você precisa pegar o boneco Billy e enterrar ele em um túmulo. É assim que tem que fazer, entendeu? E aí o Jamie espera chegar o dia do enterro da mulher dele, vai lá, enterra a mulher e à noite, na noite mais assustadora do ano, ele decide entrar no cemitério e enterrar o boneco Billy em uma cova. Ele enterra, volta pro motelzinho que ele tá dormindo lá, de boa. Só que no dia seguinte, o policial Lipton que tava lá perseguindo ele, vem com o boneco na mão e fala: tava tentando esconder a prova do crime, meu amigão? Não, você não vai enterrar esse boneco, não. Quinta série é um estado de espírito. Depois disso, o Jamie decide visitar o teatro da Mary Shaw para tentar entender o que está acontecendo, alguma pista e tal, porque nesses filmes todo personagem é um investigador em potencial, né? Quando ele chega lá, ele começa a ver vários jornais, várias notícias, aqueles flashes assim, garoto desaparecido, boca cortada, língua sem língua. Cara, ele deu muita sorte que tinha todos os jornais abertos, nas páginas que ele precisava, então ele percebeu que aquele garotinho merdeiro que no passado havia desaparecido após falar de Mary Shaw era seu parente. Aí ele vai falar com o pai lá em Ravensfair e aí a família dele foi atrás dessa mulher, capturou ela e decidiram que iam matá-la. Mas antes disso eles fizeram ela gritar. Aí quando ela gritou, eles pegaram a língua e cortaram a língua. E aí ela virou a ventriloquista sem voz. Foda. Mas o que acontece é que ela retornou numa espécie de entidade para acabar com os membros dessa família, matando eles um por um, exatamente da mesma maneira que a mataram. Agora a vingança.
O roteiro desse filme é extremamente expositivo, tem aquela categoria de personagem que a gente gosta de chamar de professor roteiro, aqui muito bem colocado no Henry, que ele fica contando a história inteira, tem um momento do filme que o cara tá vivendo a vida dele, entendendo aquele mundo que ele tá vivendo, e daqui a pouco do nada vem esse Henry e começa a contar tudo. Aí o filme para e vem aqueles flashbacks que não terminam mais, cheio de informações, e algumas delas que não levam a nada. Por exemplo, a morte da criança, que poderia ser uma parada realmente relevante, já que, pô, a Mary Shaw matou uma criança, isso é pesado e tal, mas isso fica meio que invalidado perante o resto das coisas, né? Foda-se. É que tem tanta coisa, assim, o garoto morreu, mas daí ela foi transformada em boneco, e ela foi enterrada com 101 bonecos, e ela voltou pra matar as pessoas da família, e a outra mulher tava grávida, e aí eles começam a fazer um monte de remendo nessa história, e fica um roteiro com coisa demais, entendeu? O próprio Leigh Whannell já deu algumas declarações falando que ter feito esse filme foi um pesadelo pra ele. Porque o que acontece? O agente do Leigh Whannell e do James Wan, logo depois que Jogos Mortais foi lançado, falou pra eles assim: a gente precisa ter algo pronto aqui, porque vocês serão procurados. E se a gente tiver algo, a gente já vende e já vai lançar de novo e vai ser mais sucesso. E aí os caras fizeram Gritos Mortais, que foi muito alterado pelo estúdio, eles foram lá, venderam o roteiro, então o estúdio tinha esse direito de ir alterar todas as coisas e tudo mais, mexeram um monte, e no fim das contas foi lançado um filme do qual o Leigh Whannell, pelo menos, não se orgulha nem um pouco. Esse boneco não é dele, então. Eu não sou o seu pai. Nesse meio tempo, o Jamie deixa o Billy junto com o Henry e aquela esposa maluca dele. Só que daí o boneco começa a revirar os olhos, começa a revirar os braços, começa a fazer uma cara de maluco. E a gente fica, ih, rapaz, o que tá acontecendo nesse boneco aí? E aí o Henry vai procurar a esposa dele. E quando ele faz isso, ele acaba encontrando a Mary Shaw, que dá um sustão nele, ele leva um cagaço, dá um grito, abre a boca e fica assim, sem língua. Porque tem esse lance, entendeu? Se a Mary Shaw chegar e você ficar quietinho, ela não faz nada. Só não pode gritar. Aí eu não quero ouvir um pio. Depois do Henry morrer, a gente vê o Jamie recebendo uma ligação com a voz do Henry, dizendo a ele para ir até o teatro onde a Mary Shaw se apresentava. E aí ele vai até lá. Quem o persegue é o detetive Lipton e os dois começam a investigar aquele local, sabendo que eles não podem gritar em qualquer momento. É, porque o Lipton duvidava um pouco dessa loucura no início, mas ele acabou entendendo que fazia sentido essa história que o rapaz contou pra ele, e agora eles são tipo a dupla dinâmica. E essa dupla encontra lá os 101 bonecos, incluindo Billy dos Jogos Mortais, o Charlie Macari, o boneco de ventríloco que inspirou a criação desse Billy, e digo mais, o Jamie encontra até o avô dele, o Henry, transformado em boneco. É uma cena desnecessária, totalmente desnecessário ter esse garoto boneco lá. É tanta coisa que eles tiram o impacto, entendeu? É muita coisa acontecendo, meu Tem Deus. até o Max Steel lá, eu acho. Tem Max Steel, tem um monte de coisa, tem comandos em ação... Tem... que mais tem? Barbie? Tem Barbie. Tem Hot Wheels. Annabelle. Tem Annabelle. Boneco fofão? Tem o Fofão. Podemos dizer aqui que essa cena é o grande ensaio de invocação do mal que o James Wan ia fazer anos depois, que é o seguinte: pega uma cena, enche de boneco, e se algum deles ali causasse interesse suficiente, ele poderia fazer um spin-off de tal boneco, entendeu? Nesse caso não deu muito certo, porque o filme não fez muita grana, não é tão famoso assim, né? Mas ele tentou. Fiz o que eu pude, não consegui. A dupla então se depara com o boneco do Bozo, né? O boneco do Poltergeist, numa cadeirinha de balanço, e daí a Mary Shaw, através do boneco, conversa com o policial e com o nosso protagonista. E aí o Jamie pergunta: cara, por que você matou minha esposa? Se você não gostava da minha família, por que você matou minha esposa? Não tem nada a ver com isso e tal. E aí ela fala: a sua esposa estava grávida. Ela estava carregando um parente seu. E nesse momento, aqueles bonecos todos começam a ganhar vida, através de um CGI horroroso, e a atacar os dois heróis, que felizmente conseguem botar fogo na bonecada toda. Fogo na bonecada. A parte ruim é que quando eles estão escapando, o detetive Lipton toma um sustão e grita. E aí não tem, né? Foi pra bate.
Jamie vai até a casa do Henry procurar o boneco Billy e aí a Marion, que é a mulher dele, comenta: olha, o boneco não tá mais aqui, tá? O teu pai veio aqui, buscou o boneco, levou pra casa dele. E aí ele pensa: puta merda, vou lá na casa do meu pai ver o que tá acontecendo. Quando o Jamie chega lá, ele acaba sendo encontrado por Mary Shaw, que dá um susto nele a la Valak, a freira, com aquele skatinho do Charlie Brown deslizando pra cima dele. Aí o James já tava ensaiando lá. Ele tava pensando em tudo, cara. Meu Deus, esse homem é um gênio. Só os skates sabem. Mas ele consegue escapar dessa atacada do chorão aí, pega o boneco Billy e taca fogo, assim, acabando com essa maldição. E nesse momento, o Jamie vê o seu pai e vai lá falar com esse velho cretino. E é aqui que rola o grande plot twist de Gritos Mortais, porque ao se aproximar desse velho, o Jamie percebe que esse senhor não está vivo coisa nenhuma. Ele está sempre sentado, ele está sempre parado, ele quase não se move, porque ele está morto e foi transformado em um boneco, que agora é controlado pela madrasta do Jamie. É por isso que ela tá sempre ao lado do velho, ela tá sempre ali, ó, com a mão enfiada no rabo dele, mexendo na manivela do velho, e o velho tá falando: você gosta de chupar cacete? Então vem chupar meu cacete. E o motivo pra isso é justamente porque essa madrasta é descendente de Mary Shaw. Então ela está dando continuidade ao fim da família do Jamie. Aí tem uma superposição de imagens que o James Wan adora, a véia aparece no rosto dessa mulher, o Jamie toma um sustão, acaba gritando e assim ele morre e tudo faz sentido, porque esta mulher que mandou o boneco para a casa de Jamie e ela estava fazendo essa traquinagem desde o início. Esse final aqui, cara, o que tem de edição frenética parece aquelas novelas indianas que tem um monte de flash. Meu Deus, o James Wan pirou o cabeção aqui. O James Wan, eu acho ele um ótimo diretor de horror. De verdade, eu acho ele um diretor, não só de horror, mas eu acho ele um diretor muito bom. E pra mim, o motivo pelo qual Gritos Mortais é muitas vezes esquecido é porque esse daqui provavelmente é o pior filme da carreira do James Wan. Essa aspa é muito forte. Não significa que ele seja um filme ruim, entendeu? Mas ele é tão cheio de maneirismos, ele tem um roteiro tão atropelado com tantas coisas, que em alguns momentos ele fica muito com aquela cara de terror safado, sabe? O plot twist do cara ser um boneco, eu acho interessante, entendeu? Eu acho bem legal essa ideia e tudo mais, só que, cara, é isso aí que tu falou, a execução aqui no final é a imagem da véia sobreposta, é corta aqui, é flashback pra lá, é flashback pra cá, é uma confusão. O final é muito parecido mesmo com o final de Jogos Mortais. Tanto é que começa a entrar a trilha ao fundo e aí ele fica e ele fica andando rapidinho. Tem um negócio também que além dos flashes e dos cortes, é quando ele dá uma aceleradinha na imagem. Eu gosto! É tipo o Jamie bota a mão na cabeça e faz assim, ó. Ele faz isso sempre, né? Esse filme aqui, ele veio depois de Jogos Mortais. Mas ele parece um ensaio de Jogos Mortais, entendeu? Sabe aquele primeiro projeto que o cara faz, aí ele vai lá, ele descobriu como que ele faz não sei o que no Photoshop. Aí ele começa a fazer aquilo lá em todos os lugares e tal, aí depois, com mais experiência, ele muda. Ele dosa, né? Esse filme aqui não, ele é o contrário, ele tem muito mais desses maneirismos do que Jogos Mortais. Que tristeza. Gritos Mortais custou 20 milhões e faturou 22,3, ou seja, não fez muita grana e também não foi bem nas críticas. Na verdade, ele foi bem detonado, né? Porque esse filme, como a gente falou, ele tem esses maneirismos do James Wan que são muito exagerados e assim, como um filme, no geral, ele é muito expositivo, né? Ele tenta colocar esses plot twists, tenta mexer com a cabeça do espectador e assim, de verdade, o plot twist do cara ser um boneco pega a gente de surpresa. Mas acontece que esse personagem quase nem aparece no filme também, né? Então é uma surpresa que ela existe, mas tipo... Que se foda! Esse filme tem coisa demais, né? Dá a impressão que se fizesse uma limpa nele, ele ficaria melhor. Tira algumas coisas ali, sabe? Tira talvez o bisavô, ou então reduz alguma outra questão e tudo mais. Deixa o foco ser mais no pai, no cara. É muita coisa acontecendo. Tem esse detetive, irmão do Mark Wahlberg aqui também, que aparece de vez em quando no filme. Ele brota quando o roteiro acha que é necessário. Mas é um personagemzinho assim que, cara, se ele não estivesse nesse filme não mudaria nada. Porque essa investigação policial, ela sai de lugar nenhum e vai pra coisa nenhuma. Sabe o que é engraçado? Esse filme tem 1h29. Ele é bem curtinho e é muita coisa pra 1h29. É né? muita coisa, não para de acontecer coisa.
é um dos piores filmes, eu acho que é o pior filme do James Wan, o que ainda assim não faz dele um filme muito ruim, entendeu? Assim, eu diria que ele não é um filme lixo, mas definitivamente não é um filme top também. Mas com certeza é um filme que existe. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá o like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta. Você acha que fomos muito injustos com Gritos Mortais e ele é sim um ótimo filme? Você lembra, você guarda esse filme no seu coração, porque tem muita gente que ama esse filme. Então deixe seu comentário, vai nas nossas redes sociais, assista as lives do Miguel e ouça o PeeWeeCast, o podcast do canal Peewee, que tem um episódio sobre bonecos no cinema. Tem, mas tem que refazer, tá? Tem que refazer com o James Wan, inclusive. Chamar ele? Sim, vamos chamar o James Wan. Duvido que ele aceite. Ele vai aceitar. Se tiver boneco, ele aceita.